Você é da área da construção civil e não conseguiu participar da FEICOM 2025? Bom, eu sou o engenheiro João Victor Andrade e venho trazer para você justamente as novidades que eu observei na FEICOM 2025 e no ENIC 100, que aconteceu junto na feira, sobre construção industrializada, técnicas construtivas inovadoras e as tendências para o futuro da construção civil. Antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco o que é a FEICOM e o que é o ENIC. A FEICOM é a Feira da Indústria da Construção, é a maior feira sobre construção civil da América Latina. Ela acontece em São Paulo, esse ano aconteceu no São Paulo Expo, e ela traz muitos visitantes do Brasil e até de fora do país, muitos expositores que vão apresentar as novidades, as tecnologias sobre construção civil em geral. Então vão ter lá profissionais que trabalham com construção, engenheiros, arquitetos, construtores em geral, mas também tem profissionais que trabalham, por exemplo, com materiais de construção, depósitos, etc. E, além disso tudo, as empresas, aqueles que são os expositores que querem trazer suas novidades para o mercado. Além disso, em paralelo à FEICOM, aconteceu o ENIC 100, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, na sua 100ª edição. E aconteceu lá, inclusive, com a presença do presidente da República e para apresentar as novidades da Câmara Brasileira da Indústria da Construção sobre as tendências do mercado de construção e o que tem acontecido com o Brasil em termos de construção civil e infraestrutura. O que eu mais me interessei olhando a feira, a FEICOM, foi novidades em relação a técnicas construtivas, especialmente uma tecnologia chamada Steel Panel, que eu já tinha ouvido falar, de aplicação fora do Brasil, e que eu vi lá exposto e que agora vai acontecer no Brasil já em maior escala. Então hoje tem a tecnologia Steel Panel para ser aplicada principalmente para habitações de interesse social, porque ela reduz o custo. É uma construção mais rápida, onde você tem painéis que são montados rapidamente, muito parecido com o steel frame, mas utilizando painéis completos. E essa tecnologia que eu observei lá na FEICOM está se implantando no Brasil. A empresa Quick House está trazendo para o Brasil com o objetivo de aplicação para interesse social. Essa tecnologia tem tudo para ser uma tecnologia muito implementada no futuro e certamente é uma novidade muito interessante para quem gosta de construção civil. Bom, inicialmente eu gostaria de falar sobre o ENIC 100, o Encontro Nacional da Indústria da Construção, que é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e que aconteceu na sua 100ª edição junto à FEICOM lá em São Paulo. O ENIC tem painéis, palestras, discussões, rodas, novidades, tecnologia, exposição. É um evento muito completo, muito interessante. Eu gosto muito de participar, participei das últimas 3 edições. E lá é um evento onde você consegue ver e discutir as tendências do mercado. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção sempre busca entender e ajudar quem trabalha com construção com informações para o futuro. E vou tentar passar sobre 5 pontos que eu observei lá que são muito importantes e que me chamaram muita atenção, especialmente voltados para a industrialização de construção. O primeiro, que foi um tema muito recorrente, foi sobre a utilização de técnicas construtivas industrializadas para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as tragédias que aconteceram no ano passado, com chuvas intensas que inundaram. Todos nós tivemos conhecimento daquele episódio muito triste que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o que chamou a atenção? O governo federal e o governo do Rio Grande do Sul e todos que estiveram envolvidos no processo de reconstrução entenderam que para reconstruir não dava para fazer como se fazia antigamente. Você teria que construir milhares de moradias para as pessoas que ficaram desabrigadas, e isso não dava para fazer de uma maneira lenta, demorada, utilizando técnicas convencionais. Por isso, isso abriu os olhos, principalmente do governo federal, para buscar técnicas industrializadas em empresas que já trabalhavam com construção industrializada para aplicar nessa reconstrução. Isso foi muito claro no painel que eu participei lá, onde tinha a presença do governo federal pelo Ministério das Cidades, presença de empresas que participaram nesse processo de reconstrução, presença de autoridades sobre o tema, que trataram justamente de mostrar como a industrialização de construções foi fundamental para esse processo que ainda está acontecendo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Muitas técnicas utilizadas, especialmente o steel frame sendo aplicado, as construções modulares sendo aplicadas, e a gente viu lá técnicas, até tem um vídeo que eu posso anexar aqui que você vai conseguir dar uma olhada, que é justamente uma construção sendo feita e montada no local em uma agilidade gigantesca, sendo montada em um dia no canteiro de obras. Isso já aplicado no Rio Grande do Sul. Então esse primeiro tema da reconstrução do Rio Grande do Sul me chamou muita atenção
no ENIC. Projeto inovador de moradia popular, quase sem a utilização de água, né, na fase de construção, então tem um apelo ambiental bastante grande, né? Esse projeto traz uma tecnologia totalmente inovadora e tem número 1 dessa receita. Nós conseguimos juntar 2 métodos construtivos, que são os banheiros, e ele já vem totalmente acabado, pessoal. Simetria, louça, elétrica, hidráulica, os revestimentos. E o segundo método construtivo são os painéis em parede na steel frame. Com os 2 métodos em conjunto, a gente traz aí uma alta resistência à umidade nas áreas molhadas e muita leveza nas paredes que foram contraventadas pelo núcleo rígido apresentado pelo banheiro. No processo construtivo, ela vai privilegiar aí uma execução em fábrica, como a gente fala. Favorecido então pelos 2 métodos construtivos que ele escolheu. O terceiro item da receita é a digitalização dos processos, que juntamente com o BIM conseguiremos criar atalhos para a comunicação entre o projeto, né, o que se está projetando, e as máquinas fabris. O setor de construção irá passar por uma verdadeira transformação em seu ambiente de trabalho, trazendo mais qualidade de vida e a valorização pela educação e pelo treinamento. Além desse tema, outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente a atenção que o governo federal agora está dando para as construções industrializadas. Por que eu estou falando isso? Esse processo do Rio Grande do Sul fez com que abrisse os olhos do governo e, por isso, agora ele sabe que precisa buscar tecnologias para aumentar a produtividade da construção civil. E a construção civil é fundamental para a economia brasileira. Ela tem um papel muito importante, seja para absorver mão de obra, seja para realmente mostrar como o país está crescendo, porque sem construção não há desenvolvimento. E o governo agora entendeu que precisa buscar tecnologias, aplicar e incentivar o uso de tecnologias industrializadas nos canteiros de obra. Uma das coisas que a gente procurou também de inovar foi correr atrás da construção industrializada. Porque, assim, em tese, a construção industrializada tem a fábrica, está lá, põe para funcionar, entrega a casa para a população. Não é bem assim, porque entregar a casa não é só produzir numa fábrica, como vocês sabem, tem que produzir, tem que entregar a casa num terreno, ela organizada, legalizada, com acesso a infraestruturas, etc. Mas a gente fez um trabalho, eu costumo falar assim, nós fizemos um trabalho de busca ativa. O Ministério falou assim, o ministro pediu pessoalmente, falou assim, vai atrás das empresas que eu quero botar essa empresa para produzir para o Rio Grande do Sul para a gente atender no menor prazo possível a população. Eu fui a várias empresas para conhecer, porque a gente conhece pouco. Então, foi um processo de aprendizagem importante. Isso me chamou muita atenção e aqui entra um ponto que eu gostaria de fazer uma conexão, que é a reforma tributária. Muitos painéis no ENIC tratavam justamente sobre a reforma tributária e quais são os impactos dela sobre nós que trabalhamos com construção civil. E algumas das coisas que me chamaram a atenção foram as declarações de membros do governo que estão ativamente participando da reforma tributária, dizendo que um dos objetivos da reforma tributária é justamente incentivar o uso de técnicas industrializadas. Antes de falar sobre a reforma, eu gostaria de fazer um ponto atual sobre a questão tributária aplicada às técnicas industrializadas. Você já ouviu falar sobre INSS de obra e sobre a necessidade de você pagar sobre a mão de obra e INSS da sua construção? Quando a gente pensa nesse tema, a utilização de técnicas industrializadas já é uma vantagem, porque quando você tira serviço do canteiro e faz numa indústria, essa indústria já pagou o INSS. Então você consegue deduzir do seu valor de INSS de obra justamente aquilo que você gastou com industrialização. Mas para além disso, falando agora sobre a reforma, a tendência é que a reforma incentive o uso de técnicas industrializadas. Ainda é muito incipiente, as coisas ainda estão em discussão, ainda vai passar por muitas discussões no Poder Legislativo, mas é isso que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e os membros que trabalham sobre o tema na CBIC têm tratado, justamente incentivar o uso de industrialização das construções a partir da reforma tributária. E esse é um ponto que você tem que ficar muito atento se você constrói ou trabalha com construções hoje. Vamos ao terceiro ponto que me chamou muita atenção nos painéis do ENIC, que é a necessidade de se olhar para a mão de obra na construção civil. Há uma preocupação muito grande atual sobre a qualidade, desempenho, interesse e o perfil da mão de obra da construção civil. Eu já falei em outros vídeos anteriormente sobre a abundância de mão de obra que existia antigamente para a construção e que não existe mais.
E isso já tem sido observado e mapeado por meio de pesquisas, informações pela CBIC, onde se percebe que a mão de obra da construção civil está envelhecendo. Está ficando mais velha porque não tem jovem entrando e a mão de obra que já trabalha está envelhecendo. E tem um outro aspecto. O atual trabalhador da construção civil não quer que o filho dele trabalhe na construção civil utilizando as técnicas convencionais. Então, essa preocupação com a mão de obra é mais uma grande oportunidade para a industrialização. Porque quando a gente pensa em industrialização, nós estamos falando de técnicas inovadoras, tecnologia, modernidade, utilização de automatizações, robôs, drones, tecnologias em geral, dados, informações, inteligência artificial. É isso que o jovem quer. E é isso que nós vamos aplicar nas nossas construções. Então, essa preocupação que atualmente está muito clara para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para as personalidades importantes da construção civil, que é o perfil da mão de obra e o que a mão de obra da construção civil hoje está demonstrando como preocupações, esse ponto é uma oportunidade da industrialização nas construções brasileiras. E por fim, um dos pontos muito importantes que a gente percebeu lá é a industrialização aberta, que é uma conexão. A gente chama de indústria da construção civil, mas a indústria da construção civil não é uma indústria, porque ela é muito manufaturada. Mas quando a gente pensa em outras indústrias, como por exemplo a automobilística, você sabe como ela funciona? Ela tem uma construção, um painel que a gente chama de painel de funcionamento aberto, onde você constrói módulos e acopla. Então, uma montadora de carros, ela tem uma estrutura de chassi e que aquilo tem uma série de tecnologias que vêm de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, que são acoplados àquele chassi que vão formar aquele veículo ao final. E esse assunto é um assunto que tem sido muito focado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a industrialização em plataforma aberta. Basicamente, eu faço um módulo e tem outras empresas, outras indústrias que fazem o revestimento, que fazem as instalações, que fazem os materiais de isolamento, que fazem os materiais estruturais e vão acoplando ao meu módulo. Essa é a tendência para a construção no futuro, que é um processo de indústria, literalmente, uma plataforma aberta para se construir. Essa é a tendência que eu observei no ENIC 100. E tem muitas outras coisas, mas vale muito a pena você ficar atento sobre os temas de industrialização. Bom, se você está gostando desse vídeo, se interessou, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá o like e manda para os teus amigos que também trabalham com o tema, para que eles conheçam essas informações. Agora, eu gostaria de falar sobre a FEICON, a Feira da Indústria da Construção, e as novidades que eu observei lá na FEICON e que podem ser interessantes para você que gosta de industrialização, que quer falar sobre o tema, que quer aplicar a industrialização na sua construção. Bom, dentro da FEICON, eu consegui observar uma série de novidades, uma série de tecnologias que têm se apresentado como soluções para as técnicas industrializadas. Gostaria de chamar a atenção para algumas delas. Primeiro, eu já citei no começo do vídeo sobre o Steel Panel, que é uma tecnologia nova, uma técnica nova para construir, que é uma tecnologia diferente do Steel Frame, onde você, ao invés de utilizar uma estrutura frameizada, quer dizer, a partir de perfis espaçados, você utiliza um painel estrutural em aço galvanizado. Esse painel facilita a aplicação de revestimento, facilita a aplicação das placas finais e é muito mais rápido para que se monte. Essa tecnologia já tem sido utilizada fora do Brasil, nos Estados Unidos, e está sendo trazida agora pela Quick House para aplicação, e especialmente em construções de interesse social. Qual é o interesse e qual é a vantagem disso para esse tipo de aplicação? É que essa construção consegue reduzir o custo. A Quick House tem trabalhado já com um custo de R$4.000 o metro quadrado, que é um custo absolutamente normal para as construções convencionais. Isso já no local, acoplado, com fundação, construção pronta. Muito interessante essa aplicação quando a gente pensa em uma solução para interesse social. Além do Steel Panel, eu observei outras tecnologias industrializadas muito interessantes. Quero falar sobre uma delas, que é um sistema para fundação, chamada Ground Screw, que é basicamente um parafuso para fundação. Muito prático, muito fácil de se aplicar, aguenta cargas razoáveis, né? Um parafuso de mais ou menos 1,5 m de altura, um diâmetro de mais ou menos uns 15 a 20 centímetros, que é super fácil de se aplicar. Você literalmente vai rosquear esse parafuso no chão, óbvio, precisa de um equipamento que consiga aplicar esse torque, mas ele aguenta cargas como 3 toneladas,
2,5 toneladas, dependendo do tipo de solo que ele está aplicado. Essa é uma solução muito prática, que eu vejo como uma solução muito interessante para as construções modulares, para aquelas construções que são aplicadas em ambientes, por exemplo, turísticos, para setores hoteleiros que têm feito chalés, pequenas construções que são construções voltadas para esse turismo, são soluções muito interessantes para as fundações. Então, o Ground Screw é uma solução muito legal. Observei também empresas que estavam lá expondo, como por exemplo a Espaço Smart, que é uma das pioneiras em steel frame no Brasil, que já iniciou há mais de 10 anos e tem crescido e se expandido pelo Brasil inteiro como uma solução, trazendo soluções para steel frame e construção a seco. A Espaço Smart estava lá e lançou, inclusive, a sua loja de casas para o mercado B2B lá na FEICON. São tecnologias novas e a tendência do futuro é essa, que você compre a tua casa numa loja de casas pronta e receba ela rapidamente industrializada no canteiro, no local onde você queira. É legal você dar uma olhada nisso, porque esse é o futuro, essa é a evolução para a qual o mercado da construção civil está indo. E por fim, para quem tem interesse em industrializar e fazer construções industrializadas, eu gostaria de chamar a atenção também para uma empresa que eu observei lá, que é a MAC, uma empresa de Jaraguá do Sul, que trouxe uma solução de industrializar a sua fábrica. Se você quer ter uma fábrica e construir de maneira industrializada, essa empresa traz para você toda a tecnologia para industrializar, para você fazer os painéis, aplicar os revestimentos, verticalizar e levar para a obra só os painéis prontos. Essa empresa já tem todo o know-how técnico na parte de indústria e agora está voltada para a construção civil. E a tendência é que ela vai auxiliar muitas fábricas ao longo de todo o Brasil a se estruturarem para trabalhar com construção industrializada a partir de todas as novidades que eu tenho trazido para vocês. Então, a FEICON 2025 trouxe novidades muito interessantes para a industrialização. Além dessas que eu tenho falado, tem muitas outras ligadas, por exemplo, a revestimento, placas, materiais para isolamento, revestimento de teto, tem soluções fantásticas já, 3 em 1, onde funciona como estrutura, funciona como isolamento, funciona como acabamento. Então tem muitas tecnologias e muitas soluções voltadas à produtividade, à industrialização, ao crescimento da melhoria do ambiente construtivo, trazendo as construções para um outro patamar em termos de qualidade, desempenho e vantagens para o usuário final, aquele que quer uma construção de qualidade. Bom, se você gostou desse vídeo, se interessou e se interessa por técnicas industrializadas, solução de industrialização para a construção, eu vou trazer mais novidades sobre a FEICON, sobre o ENIC, sobre as tendências do mercado. E eu peço para você se inscreva aqui, ative o sininho e compartilhe os vídeos com os seus amigos, com as pessoas com quem você tem interesse e com quem você tem apreço e quer que elas desfrutem de construções mais modernas e melhores do futuro.